E vamos nós cumprindo aí com o que a gente se propôs, que é gravar sobre todo o nosso estudo, todo o meu estudo aqui e te ajudar a estudar junto comigo. Esse desafio tá tenso pelo tempo, né, de gravar tudo isso. O estudo se torna muito mais demorado quando a gente tem que produzir todo esse material, mas tá legal. Tem vocês assistindo aí do outro lado, tem um treino aqui, tá bem bacana. Agora, a de hoje foi um desafio. Ética e deontologia. Que na filosofia tu já vê discussão sobre isso, né? Então, assim, eu vou tentar te passar aqui da melhor forma possível, destrinchar ali aquela primeira metade da apostila. Tentar matar essa em 2 aulas, como a gente tinha programado pela nossa planilha. E então vai ser essa mais uma. E eu vou tentar destrinchar a primeira parte da apostila. Eu tentei ser o mais tranquilo possível, te trazer logo o conceito do que pode cair para tu acertar lá, tá bom? Então, ó, essa daí eu mereço. Pô, tô me superando aqui. Eu mereço que tu se inscreva aí nesse canal, dê teu like lá, pra ficar maneiro pra mim isso aqui. Vamos lá. Vamos começar com a brincadeira. Então a gente vai falar de ética. O que está dizendo lá na apostila quando a gente fala de ética? A ética nos convida a buscar princípios e valores que nos guiarão em nossas escolhas. Então já começa a ficar legal aqui o entendimento. A ética, ela vai te convidar o quê? Te convida, tá vendo? Ela não está te obrigando. A ética, ela está te convidando a buscar princípios e valores que nos guiarão em nossas escolhas. Entendeu? A ética é quem vai te entregar os princípios e valores que vai te guiar. Quando você for escolher alguma coisa, você está escolhendo baseado no que a ética veio falando. Nós vamos entender isso melhor. Então você vai estar lá, escolho para cá, vou para lá, e com certeza você vai estar levando isso aqui em consideração. Tem aqui, né, os conselhos, o pensamento destrinchando sobre isso. E ele fala também de deontologia. A matéria, né, vem até com esse nome, é ética e deontologia. A ética ela vai te fazer pensar sobre qual caminho você deve tomar, qual vai ser o melhor. E deontologia ela enfatiza a natureza obrigatória do dever. Como ela está te convidando aqui a pensar, a ética está te convidando a pensar, a deontologia está te obrigando. É mais ou menos isso, tá bom? A ética te convida a pensar e tomar a melhor decisão. E quando a gente fala aqui em deontologia, ela já está te obrigando a partir de premissas ali que são entendidas como a conduta correta a ser tomada. Então ela veio meio que te obriga já que é a deontologia. Essa é uma das principais diferenças aqui. Então, vai surgir conflitos nessas sociedades, né? Um está puxando para lá, outro para cá, há uma briga. O que vai acontecer? Através de um senso moral, a gente já vai falar sobre a moral, mas através de um senso moral você vai tirar princípios, valores e costumes de uma determinada sociedade, num determinado tempo, aqui, essa sociedade pode ser até em volta do globo e tal, mas de um determinado tempo, sociedade, temos os princípios, valores e costumes daquela sociedade, daquele tempo, que vai gerar o senso moral. Então ele vai traçar limite aqui, né, com esses princípios, esses valores dessa sociedade, ele traça limite do que pode ser e dá uma segurada aqui nesses conflitos, correto? E aqui vem a grande importância das forças de segurança pública. Ele vai ter um desempenho muito importante nisso aqui, ajudando ao que já foi estabelecido como valores e costumes daquela sociedade em que se está se vivendo naquele momento, a estabelecer esses limites. Essa é a grande importância dessas forças aqui. Agora, o que a gente tem que entender? Que esses princípios, esses valores e costumes dessa sociedade aqui não é o mesmo daquela sociedade antiga. Essas coisas, ao passar do tempo, ela vai se modificar, naturalmente ela vai se modificando, né? Então não é o mesmo de uma sociedade, não é o mesmo da sociedade atual, com certeza tem muitos valores e costumes aqui diferente daqui para cá já, entendeu? Por isso mesmo que às vezes isso acontece até nas próprias gerações, e aí há conflitos dos mais velhos com os mais novos, e achando o que é certo, o que é errado. É natural no caminhar da humanidade que isso vai acontecendo. Então, tem um ciclo aqui, vai acontecendo. E com certeza, numa sociedade futura, futurística, mais para frente, isso aqui vai mudando novamente, tá bom? Então vamos falar de ética. Ética
filosoficamente, na filosofia, a gente está falando que ela destina-se a investigar a moral. Eu falei que a gente vai falar de moral, então agora vamos falar aqui de ética e moral. E aí uma vai complementar a outra, você vai conseguir entender o que é ética e o que é moral, né? Moral, o que é moral? Moral é o seguinte, moral é quando você está sozinho, pensa em você sozinho, você mesmo, você vai estar se julgando. Ninguém está vendo, não estou colocando numa questão de que as pessoas estão vendo e você está tendo uma pressão para tomar determinada atitude. Não, esquece. Moral é quando você está com você mesmo, no seu pensamento, e você escolhe qual é a melhor atitude a ser tomada, independente do que as pessoas. Independente esse independente entre aspas, tá? Mas você não está tendo uma pressão externa das pessoas olhando para você e te obrigando a tomar uma determinada atitude. Você pode até levar em consideração o que essas pessoas vão sentir e tal, mas é você com você mesmo tomando uma atitude, certo? Então, você escolhendo um caminho. É como se você escolher. Existem exemplos, né, falando disso, da carteira perdida. Você encontrou a carteira perdida, você tem certeza que não tem câmera, que não tem ninguém, que ninguém olhou. Aí você abre, você vê que tem dinheiro, tem o documento da pessoa, tem até o telefone da pessoa lá dentro. Então, assim, você tem certeza que ninguém olhou, tá? E que só você sabe daquilo ali. A moral é o que você vai fazer aquilo ali. Aquilo ali é só a moral. Então, o que você faz mesmo quando não tem ninguém olhando. Tá? Não estou dizendo que você não vai levar em consideração o que é eticamente correto a se fazer, entendeu? Aí a gente vai falar sobre ética. O que se foi definido como correto a fazer, que seria devolver esse dinheiro. Não estou falando que você não vai levar em consideração isso de acordo com os costumes, mas é o que você está fazendo por você mesmo. É isso que eu quero que você entenda. Não é com ninguém te pressionando a nada. Então essa é a moral, entendeu? A moral é sua. Qual é a sua moral? O que você faz quando você encontra? Você joga ela fora e tal. Essa é a sua moral. A moral é sua, pessoal. Você vai indo. E o que vem ser a ética, então? A ética, ela passa por aqui, entendeu? Da sua moral pessoal, dessa pessoa aqui, mas ela vai fazer um estudo de muita gente e qual é a coisa que ele diz que é correto fazer. Às vezes você faz até o que é errado, mas você mesmo está se julgando. Você sabe que está fazendo o que é errado. Então, o que você diz que é certo, esse conjunto de pessoas que, esse aqui vai dizer, eu tenho convicção que o certo é devolver a carteira, mesmo sem ninguém vendo nada. O outro vai dizer, eu tenho convicção que o certo é devolver a carteira. O outro vai dizer, eu tenho convicção que o certo é devolver a carteira. Mesmo que nesse universo todo um diga, então a ética está dizendo que o certo é devolver a carteira. É o estudo do conjunto, dessa moral, entendeu? Então, olha só, é o estudo levando em consideração o grupo social. Qual é o que o grupo social entende como correto? O que ele tem na mente como correto? Ainda que ele faça o errado, ele sabe que está fazendo errado e o que ele acha que é o certo. Então, essa vai ser a ética. Construímos aqui a ética. Ela é universal nesse sentido, de várias pessoas. Agora, não confundir quando a gente fala que ela é universal, nesse sentido de global, de estar pegando todo mundo ali e chegando à conclusão do que todo mundo acha que é o correto, num geral, num panorama geral, isso é universal. Não confunde com estática. Universal não é estática. Lembra daquilo que a gente falou aqui, ó? Ela vai mudar conforme o tempo. Ela pode mudar, ela pode se alterar alguns conceitos ali durante o tempo. Então ela não é estática. Com o passar do tempo, ela pode ir se alterando. Correto? Então agora fica mais tranquilo você ler esse texto aqui, ó. Sem a explicação, pode ser que parecia um texto horrível de se entender e tal, às vezes, né? Mas aqui com a explicação, ó, conjunto, o que é ética? Conjunto sistemático do conhecimento, então um sistemático ali de conhecimentos racionais e objetivos a respeito do comportamento moral. É o conjunto dos comportamentos morais, o que diz que é, entendeu? Sistemático, conhecimentos racionais, objetivos do comportamento. Ética é o conjunto desses comportamentos. Entendeu? Lê de novo aí, que vai entender. Aí agora aqui, ó, você chega aqui, com isso você estabelece o que é justo, que o justo nesse caso aqui desse exemplo, isso aqui a gente vai aplicar para várias outras coisas na vida, mas o justo nesse exemplo aqui, e para o bem coletivo, é que se devolva a carteira. Então, isso é a justiça. Quando se faz isso, se estabelece a justiça. Você começa a estabelecer o que é justiça. Logo, se você parar para perceber, é algo que o homem está submetido, em consequência da sua submissão à humanidade. O homem está na humanidade. A humanidade acha que é aquilo. Ele quer queira ou quer não, ele vai estar submetido a essa ética.
a moral dele pode ser outra, ainda que ele realmente ache por convicção que não deva devolver determinado tipo de carteira e tal, mas ele está submetido porque ele está em sociedade, ele está na humanidade, certo? Aqui, em termos filosóficos, a ética por si só, ela não oferece um código de normas, ou seja, ela estuda isso, ela diz o que é o correto a fazer, mas ela não está te obrigando. A ética em si não é um código dizendo, ó, tem que fazer, é isso. Não, ela te dá o norte, entendeu? Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Em termos de filosóficos, a ética por si só, ela não oferece um código de normas, e sim um exercício crítico e reflexivo, acreditando que o homem encontre uma saída plausível. Ela vai te entregar aqui a crítica, você vai refletir sobre isso e vai encontrar a sua solução. Para a ética, é isso. Ela não tem uma norma, uma obrigação, ela não está te obrigando a nada. A ética é isso. Por isso que a gente sai um pouco aqui só do que é ética, senão ficaria um convívio em sociedade poderia vir a ficar, nem sempre todo mundo vai agir corretamente, né, então poderia ficar abalado. Então a gente sai só do que é ética e vem aqui no caso da ética e deontologia, que é a matéria. A deontologia, como a gente falou, é a moral geral, pegou essa moral aqui no âmbito geral, então a ética, moral geral, conjunto de regras e deveres profissionais. Aqui é o dever profissional, ele já te entrega, de certa forma, que tem um código dizendo o que você deve fazer, já não é só um norte no sentido de pensa aí, mas é dizendo o que é certo, o que você deve fazer. Logicamente que isso tudo vem baseado na Constituição, nas leis que são feitas. Então aqui ele pega e já dita o comportamento moral adequado. Se aqui você tinha ele, pensava tudo, ele está ditando o que você nessa situação aqui deve fazer. É isso que a deontologia tá. Lógico que a deontologia na nossa carreira vai ser dentro da profissão, ela vai ditar o que você deve fazer. Nesse exemplo aqui, se a gente tivesse aqui, dizer que você deve devolver essa carteira, essa já está codificada aqui. Então a deontologia estaria ligada a isso, certo? E aqui, ó, no verde, a ética é o dever ser. Ele está dizendo como você deve ser. Está dizendo. Aí você vê. E a moral é a parte subjetiva da ética, que ordena o comportamento do humano. É a parte subjetiva. A gente, nas outras aulas, quando a gente já falou de objetivo, subjetivo, quando fala subjetivo, está da pessoa, é intrínseca, é o pensamento da pessoa, a parte dela que vai ordenar o comportamento dela. Ela vai pensar como a ética diz que deve ser, e quando ele toma essa decisão de forma subjetiva, no pensamento dele, e toma o seu comportamento, ele está aqui na moral. Aí ele tem um comportamento na moral. Enfim. Aí a apostila vem tratando sobre a importância do direito e do profissional da área do direito em agir corretamente de acordo com tudo que a gente está falando. Por que disso? Por que a importância da área do direito? Porque o direito, na palavra, é dizer o que é reto, o que é certo, o que é correto se fazer. E é através do direito que se originam as normas que vão ser observadas por toda a sociedade. Então a gente começa a pensar aqui que o direito ele vem baseado nessa ética. Ele tem que ter essa ética, ele tem que estar ali num comportamento moral geral, como estava ali, para se tirar o direito. Então, o direito ele é importante por causa disso. Nessa matéria, então, falando dessa ética, da importância. Agora, olha só, o que vai se normatizar no direito não é tudo. Tem coisas que a gente sabe que tem que fazer ou não. Então, olha só, não deixando de compreender que o direito terá codificado o mínimo da moral necessário para o convívio em sociedade, existindo inúmeras outras regras sociais que devemos cumprir para uma completa satisfação. Igual no slide anterior que eu vim fazendo o círculo aqui na tela, e aqui eu joguei para deontologia, dizendo que aqui ele estabelece algumas regras. Aquela regra ali é o mínimo, né? Tem as outras coisas que a gente sabe que tem que ser feito no dia a dia, que não precisa estar codificada, e que o ideal seria que a gente conseguisse ir cumprindo elas para uma completa satisfação, tá bom? A necessidade de um melhor convívio em sociedade, antes de tudo, uma instituição ética, aplicar as leis e princípios, igualdade, justiça e liberdade. Então, o direito ele vem com essa proposta aqui. E esse profissional do direito, ele tem que ter essa ética, ele tem que tomar cuidado, porque o cara, quando procura ele está com isso aqui ferido, ele está acreditando que esse profissional aqui é o cara que vai cuidar disso tudo aqui para ele, certo? Então, por isso a apostila trouxe essa importância do profissional do direito, nesse contexto aqui da ética e tudo. E não só do direito, de todos eles, da deontologia da nossa carreira também, e os códigos de ética das profissões aí. Mas ela trouxe com ênfase isso aqui por conta disso tudo que eu te falei aqui, que ele, né, se origina as normas que são observadas, etc.
E aqui ele falou de disciologia, então vamos tratar de novo aqui, deontologia versus disciologia. O que é deontologia? A gente acabou de falar, como deve se comportar de acordo com a profissão, né? Código lá de ética. E disciologia, ela está ligada mais ao direito de exercer a profissão. E os direitos que essa pessoa tem de exercer essa sua profissão com dignidade, receber seus honorários, tudo isso. Isso é disciologia. Deontologia já é um dever. O que ela tem que cumprir, como é que ela deve cumprir aquelas regras, certo? Essa é a diferença aqui de deontologia para disciologia. E aí eu vou fechar 15 minutinhos, acho que eu consegui condensar bem a primeira metade da apostila, depois a gente vai ler a segunda e vamos fazer o segundo papel aqui, mas vamos lá. Agora vamos ler isso aqui, vamos ver se ficou legal. Fechando, a apostila fecha com isso, estou com uma citação mesmo da frase que está lá. Ó. Por fim, temos que a ética, então por fim temos que a ética é o estudo geral do que é certo ou errado, bom ou mal, justo ou injusto, apropriado ou inapropriado. Assim, é possível a conclusão do objetivo da ética na fundamentação das regras estabelecidas pela moral e pelo direito. Aí a gente trouxe aqui o objetivo da ética, a fundamentação do que é a moral e no direito. Porém, ressaltando que ela se diferencia de ambos na medida em que não dita regras. Quem não dita regras? A ética. Ela se diferencia da moral e do direito porque ela não vai ditar regras. E aqui a moral, ele está ditando regras no princípio da deontologia, dizer como é que você deve comportar naquele sentido. Cara, espero ter conseguido deixar isso aqui um pouco mais palatável para quem estava com dificuldade em ler aquela apostila lá. E aí, mereço, não mereço? Fala sério, mereço. Hein? Faz aí a tua contribuição e, por favor, nessa coloca no campo mensagem lá, que é sobre a aula 1 de ética e deontologia. Eu quero saber que está vindo daqui, tá bom? Um abraço.